Bom, em Lucas capítulo 4, verso 16, a gente nós vimos no vídeo anterior que era costume de Jesus ir à sinagoga nos sábados. E ele se levantou para pregar, inclusive nesse texto que é citado em Lucas capítulo 4, verso 16. Ele ia porque cresceu indo e porque assim faziam as pessoas que temiam a Deus. Mas e depois da morte de Jesus? Será que o pessoal continuou indo à sinagoga, ou indo à igreja, ou se reunindo sábado para adorar a Deus? O próximo texto que eu quero apresentar para você é Lucas capítulo 23, versos 55 e 56. Logo depois da morte de Jesus, era sexta-feira quando Jesus morreu. No sábado ele descansou conforme o mandamento. Lá na sepultura ele descansou, sábado de descanso, Jesus descansou. E as mulheres, diz esse texto de Lucas capítulo 23, versos 55 e 56, as mulheres, na sexta-feira ainda, antes do pôr do sol, prepararam rapidinho os óleos e as especiarias que elas iriam usar para untar o corpo de Jesus. Mas aí o texto diz que elas não fizeram isso no sábado, porque Jesus morreu à tarde e logo o sol se pôs. E então o texto diz que estas mulheres, que eram fiéis seguidoras de Jesus, fiéis tementes a Deus, que queriam ungir o corpo de Jesus, porque apreciavam Jesus, elas descansaram, diz o texto, e elas descansaram no sábado de acordo com o mandamento. Que mandamento é esse? Claro que é o mandamento lá de Êxodo capítulo 20, que manda guardar o sábado, que é parte dos 10 mandamentos. Conforme esse mandamento, elas então descansaram no sábado e só foram tentar fazer esse trabalho de ungir o corpo de Jesus no domingo. E aí você já sabe o resto da história. Chegaram lá, Jesus já não estava porque ele tinha ressuscitado. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Então, que coisa interessante. Se Jesus falou para estas mulheres que eram obedientes, que queriam servir a ele, se Jesus disse que o sábado seria trocado pelo domingo, elas não escutaram. Elas não ficaram sabendo. Alguém deveria ter avisado, porque elas não souberam. Claro que Jesus não falou isso, porque isso não aparece na palavra de Deus. Pelo contrário, Jesus disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. Então, a guarda do sábado aparece não como mandamento, mas como prática para os cristãos logo após a morte de Jesus. Um dia depois da morte de Jesus, os seus seguidores, as suas seguidoras, aqui no caso, estavam guardando o sábado, ou seja, descansando, não fazendo nenhuma obra desnecessária, concentrando a mente para adorar a Deus nesse dia. E eu? E você? Vamos tomar nossa posição diante de Deus.